evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Capacita. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. No Halloween de 1938, milhares de nova-iorquinos foram aterrorizados por uma transmissão radiofônica produzida por Orson Welles. Maestralmente conduzida para simular uma situação real, descrevendo a invasão da Terra por um exército de marcianos, a transmissão nada mais era do que uma recriação da novela Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, editada no final do século XIX. Para entendermos completamente a razão pela qual o público de Nova York reagiu daquela maneira tão crédula, temos que levar em conta que até aquele momento do conhecimento humano, a crença que o planeta Marte seria habitado não encontrava nenhuma resistência da ciência, ou mais precisamente da astronomia da época. Vênus e Marte sempre provocaram a imaginação humana, afinal eram estrelas maiores e brilhavam no firmamento de forma diferente. Séculos passaram-se até que o homem passou a distinguir os planetas dos demais corpos celestes. Todavia, algo acidental ocorreu em relação ao nosso conhecimento sobre Marte. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli identificou na superfície de Marte riscos ou linhas que ele chamaria de canali, que traduzido do italiano para o português possui o significado de canais. Quando sua descoberta foi traduzida para o inglês, erroneamente, o termo escolhido foi canals, ao invés de channels. Em inglês, a palavra canals é mais usada para indicar canais artificiais, feitos pelo homem, como o canal de Suez, já construído àquela época, ou o canal do Panamá, que estava sendo construído justamente naqueles anos, com grande divulgação em todo o mundo. Na verdade, ainda por conta desses canais que sempre pareciam mudar de localização, a humanidade conviveu com a forte suspeita da existência de vida inteligente em Marte até meados da década de 60, quando finalmente, em 1965, a sonda Mariner 4 fez as primeiras fotos do planeta transmitidas para a Terra, revelando que os tais canais e outros fenômenos observados na superfície do planeta por telescópios terrestres nada mais eram do que ilusões de ótica. Todo o mistério sobre Marte parecia ter acabado com a descoberta que os canais marcianos não eram canais artificiais nem naturais, no máximo o leito acidentado de um possível oceano extinto. Americanos e russos prosseguiam a exploração marciana enviando diversas missões com sondas espaciais, fotografando, colhendo dados científicos e antecedendo as futuras aterrissagens no planeta. Marte parecia não guardar mistérios maiores. O homem até já havia andado sobre a Lua, quando em julho de 1976 a sonda Viking número 1 consegue a primeira aterrissagem com sucesso no planeta. A sonda Viking era dividida em duas partes, uma que orbitaria o planeta e outra que aterrissaria. A parte da sonda que ficou em órbita marciana mandou diversas fotografias de uma região que não havia sido fotografada com tanta nitidez anteriormente, a região denominada pelos astrônomos como Sidonia Mensae. Uma das diversas fotos dessa região marciana distribuídas à mídia pela NASA chamou a atenção das pessoas, sem que a Agência Espacial Americana tivesse chamado a atenção para a mesma em particular. Foi uma espécie de descoberta coletiva, de gente que nunca fora do meio científico ou ligado à NASA. Essa foto mostrava que seria uma face humana, sugerindo uma grandiosa escultura que só seria vista do alto, algo que lembrava a mesma intenção dos misteriosos desenhos dos desertos peruanos em Nazca. A primeira reação da NASA foi de informar que aquilo não passaria de uma ilusão gerada por reflexo da luz solar e sombra das montanhas em uma região particularmente acidentada. No intuito de provar sua tese, a NASA divulgou outras fotos da mesma região, retiradas de outro ângulo pela mesma sonda. Só que essas novas fotos só vaziam confirmar a ideia de uma grande escultura de um rosto em Marte, alimentando novamente a ideia da antiga civilização extraterrestre que teria habitado aquele planeta. Somente outra missão a Marte que tomasse novas fotos da mesma região do hemisfério norte do planeta poderia retirar aquela impressão. Só que missões a Marte levam anos para acontecer. Durante esse período, o rosto ou face de Marte passou a lentamente substituir os antigos canais marcianos como fonte inspiradora de mistérios sobre o planeta.
O mistério do rosto marciano esteve em evidência até a missão da Mars Global Surveyor, em 1996, quando fotografou com altíssima resolução a mesma região de Sidônia, comprovando a tese de que o rosto nada mais seria do que uma ilusão criada pelos ângulos de incidência da luz solar sobre o solo, com sombras do recorte de uma montanha. Contudo, nada mais convenceria os diversos grupos de pessoas que acreditam na existência de uma extinta civilização inteligente em Marte. Para eles, assim como para os chamados ufólogos, a Agência Espacial Americana esconde e falseia fatos. Para municiá-los com novas evidências em suas hipóteses, neste mesmo ano de 1996 chegaria a Marte a missão da Pathfinder, um pequeno robô andarilho que faria milhares de fotos desde o solo marciano, assim como os robôs Spirit e Opportunity em 2003. Em diversas fotos feitas por esses robôs sobre rodas, várias dessas imagens foram consideradas como provas ou vestígios visuais da antiga civilização que acreditam ter habitado Marte. Até o que poderia ser um disco de CD conseguiram visualizar, sempre havendo negação da NASA quanto à interpretação dessas imagens.